Fala, torcedor. A tragédia voltou a marcar presença no futebol sul-americano. O que era para ser uma grande noite de Libertadores acabou se tornando um pesadelo no estádio Monumental no Chile. O confronto entre Colo-Colo e Fortaleza, válido pela fase de grupos, foi interrompido aos 70 minutos, mas a tensão começou muito antes da bola rolar. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu nos bastidores da tragédia, que tirou a vida de dois jovens e abalou o futebol do continente. A torcedora morta, atingida por um carro da polícia durante confusão generalizada na partida entre Colo-Colo versus Fortaleza, nesta quinta-feira pela Libertadores, se pronunciou após o óbito da jovem de 18 anos. Bárbara Pérez afirma que buscará justiça pelo falecimento da familiar. A vítima não teve o nome revelado e um garoto de 13 anos também morreu no acidente. Abre aspas. Vamos até as últimas consequências. Nós precisamos de ajuda judicial, porque isso não pode ficar assim. É uma família toda que está desolada, inclusive eu. Minha mãe está destruída. Não sei como vamos seguir com isso. Só peço que me ajudem judicialmente e nada mais, afirmou Bárbara Pérez à imprensa chilena após o cancelamento do jogo. Bárbara ainda afirma que a irmã tinha o ingresso em mãos durante o ocorrido e não estava forçando a entrada. A partida foi cancelada e a Conmebol definirá a continuidade ou não do jogo nos próximos dias. Interrompemos, porque a gente está ao vivo com uma torcedora do Fortaleza Excelente, que está excelente. no Estádio Nacional, lá em Santiago, nesse momento, a Vitória, e vai conversar com a gente por telefone. Vitória, boa noite. Quais as suas impressões? Se é que você tem novas informações para a gente. Qual era o clima dentro do estádio? Vocês, torcedores do Fortaleza, já sabiam de tudo que estava acontecendo? Houve confusão na chegada? Enfim, Vitória, se puder, faça um resumo de tudo que vocês sentiram nessa noite aí em Santiago. Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Então, gente, boa noite, né? Enfim, não queria estar aqui nessas condições para falar sobre isso. A gente não imaginava que isso fosse acontecer. Quando a gente veio para o estádio, a gente fechou as janelas do ônibus, óbvio que a gente tinha medo que alguma coisa acontecesse. Mas desde o momento que a gente entrou no estádio, foi uma situação extremamente horrível, de todos os lados, tanto de fora como ao lado, né, das torcidas. Eles tentaram invadir, eles ficavam ameaçando que invadir, todos eles com balaclavas, né, com alguma coisa na cara para claramente não serem reconhecidos. Eles, enfim, jogaram pedras na gente, jogaram bebidas. Estou um pouco nervosa, nem consigo falar muito com vocês direito, peço desculpas, mas é porque foi uma situação completamente desesperadora. A gente nem conseguia, no primeiro tempo, prestar atenção no jogo, porque eles ficavam a todo tempo subindo, eles subiram simplesmente o alambrado que fica separando a torcida visitante, né? A polícia realmente não reagiu, eles ficavam falando o tempo todo falando para a torcida, por favor, saiam de cima do alambrado, e era só isso que eles falavam, eles não agiam, até que algo mais sério aconteceu, né, e, enfim, aqui dentro do estádio a gente só foi ter notícia agora, né, faz uns 20 minutos, a diretoria do Fortaleza mandou uma pessoa vir aqui conversar com a gente, falando que o jogo seria suspenso, que a gente precisava que a torcida do Colo-Colo saísse do estádio, muitos torcedores do Colo-Colo ainda estão aqui, e não sei se eles estão se recusando a sair, eu acredito que sim. E enquanto eles não saírem, a gente não tem previsão de voltar. Mesmo que a gente volte, ninguém sabe o quão seguro a gente vai estar na cidade. Né? Isso é um resumo de tudo que aconteceu. Eles ficavam batendo também, fazendo barulhos, né? Como se algo pudesse ocorrer. Esse é um resumo, mas só quem estava aqui mesmo vai saber o sentimento horrível de viver essa experiência. A gente saiu de tão longe para ver o nosso time. Nunca imaginava ser tão maltratado pela torcida do Colo-Colo e o desrespeito da polícia do Colo-Colo, do Chile com a gente também, né? É um relato absolutamente lamentável, né? Ô Vitória, e em algum momento vocês souberam das mortes do lado de fora, de torcedores do Colo-Colo, ou não, só depois que a partida foi interrompida e aí começaram a entender o que tinha acontecido? A gente só soube da morte, né, dos torcedores após tudo que aconteceu, a gente não sabia. Quando foi falado na transmissão, então a gente tinha contato em Fortaleza para falar o que estava acontecendo nos grupos. Algumas pessoas entraram também para ver a transmissão ao vivo e souberam, mas a gente não sabia de nada, né? Mas eu não sei se vocês viram, eles tentaram invadir pelo lado de fora também,
né? Eles estavam tentando entrar aqui à força, a polícia não tinha força para segurá-los, né? Então, é uma pena que essa tragédia tenha acontecido, né? Realmente a gente não esperava, mas a gente também quer uma resposta ao como é que fica a torcida do Fortaleza. A gente não sabe nem que horas, quando vamos sair daqui, se vamos ter segurança suficiente, ninguém sabe se eles estão esperando a gente não sabe, né? Enfim, é isso. As imagens que a gente mostra aqui, torcedor atacando ambulância, né, do lado de fora do estádio, cenas terríveis realmente. A informação de agora que estou ouvindo e estou passando para vocês, informação de agora de que ainda está tendo confusão do lado de fora do estádio. Mas você quer fazer uma pergunta para a Vitória? Não, é só uma questão, porque a gente chamou a nossa atenção quando a gente estava vendo, Vitória. Boa noite primeiro, obrigado por atender e tomara que a noite termine em segurança para vocês aí. Chamou a nossa atenção quando os torcedores invadiram o campo, que a gente não conseguiu ver presença policial ali onde eles invadiram. Tanto que os jogadores do Colo-Colo é que evitaram que os torcedores se aproximassem dos jogadores do Fortaleza que tentavam se esconder no vestiário. Você falou sobre a omissão da polícia aí. Eu queria te fazer duas perguntas. A chegada de vocês no estádio teve algum tipo de escolta policial? E pareceu a vocês ser um número suficiente de policiais e apenas que esses policiais tenham se omitido e tenham sido lenientes diante das ameaças da torcida do Colo-Colo, ou o número de policiais pareceu pequeno e insuficiente para vocês? E como foi a chegada de vocês no estádio? Tinha escolta policial conduzindo vocês? Não, a gente veio, né, com os ônibus, mas não teve escolta. A escolta só chegou quando a gente já estava na porta do estádio e foi mais para o ônibus entrar muito rápido dentro para a gente conseguir descer e entrar, né? Mas não teve escolta. Sobre a polícia, eu não tenho nenhum comentário positivo a fazer. A nossa torcida se sentiu insegura do começo ao fim de toda essa situação. Desde o começo a gente estava implorando para eles, falando, gente, eles estão tentando invadir, vocês não vão fazer nada. E eles só falavam para a gente ter calma, ficar tranquilo, né, como eles diziam. E falavam só apenas isso, para a gente ficar tranquilo, que nada ia acontecer. Bem, como vocês podem ver, não foi assim. Respondendo sobre o começo, né, você falou que os jogadores do Colo-Colo que tinham ido, eu não sei se isso apareceu na transmissão, mas tudo começou porque eles ficavam jogando coisas dentro do campo. Agora a gente vai sair, agora nesse exato momento, a gente foi convidado a sair do estádio, mas não temos ideia de como é que vai ser tudo. Estou falando para vocês aqui ao vivo, enquanto eu estou me retirando junto com a torcida toda para fora do estádio. Bom, Vitória, faz o seguinte então, vai embora com tranquilidade aí, em segurança, que dê tudo certo e que vocês consigam passar uma noite segura aí em Santiago, no Chile. Lamentável. Obrigado pelo relato e pela participação aqui no Troca de Passes, viu, Vitória? É isso. Como eu disse, fico triste que a participação tenha sido por esse motivo, mas espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco de como a gente se sentiu. E é isso. Obrigado, boa sorte aí para vocês. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Agora, além da dor das famílias, fica o questionamento sobre a segurança nos estádios da América do Sul. A Conmebol já abriu investigação e punições podem vir, mas nenhuma sanção trará de volta as vidas perdidas. O futebol precisa ser um lugar de paixão, não de luto. Se você também acredita nisso, deixa o like, se inscreva no canal Cartão Vermelho e compartilhe esse vídeo. Até a próxima, torcedor. E é isso.